Hoje nós vamos falar ainda sobre estimativa da média populacional, mas eu vou apresentar hoje uma distribuição conhecida como distribuição T de Student. Basicamente a gente vai falar do que é essa distribuição, comparar a distribuição T com a distribuição Z, da distribuição normal padronizada, e falar de novo sobre intervalo de confiança, mas agora para quando a gente tem o sigma desconhecido. Então, bom, se vocês lembrarem da última aula, o cálculo do intervalo de confiança, ele dependia, na verdade, de uma quantia chamada de erro padrão, que era o sigma de x barra, que era dado pelo desvio padrão da amostra original dividido por raiz de n. Bom, qual é o problema que surge aí? A gente não conhece o desvio padrão da população. O que a gente consegue calcular, então, é o erro padrão da amostra, que por sua vez é dado pelo desvio padrão da amostra, que é a informação que nós de fato, efetivamente temos, dividido por raiz de n. Quando a gente faz essa substituição, surge também um comportamento diferente para as médias populacionais. E isso foi discutido num trabalho no início do século XX, publicado por esse autor, William Gosset, com o codinome Student. E foi daí que surgiu então a distribuição que a gente chama hoje de distribuição T de Student. Bom, essa distribuição é uma distribuição de probabilidade. Se a gente olhar para a cara dela aqui nessa figura, que é a figura do artigo original, a gente vai perceber que ela é muito parecida com a distribuição normal. Bom, o teorema central do limite dizia para a gente que, na medida que o tamanho amostral aumenta, a distribuição tende a ser uma distribuição normal. Bom, quando as amostras são pequenas, o que o Student mostrou é que a distribuição normal não é a melhor aproximação, mas uma outra distribuição que a gente denomina hoje de distribuição T de Student. Tá? Então, a estatística que a gente usa hoje, que a gente chama de estatística T, ela fornece para a gente uma melhor estimativa das quantias dentro dessa distribuição aqui, ou das probabilidades que a gente precisa associar a determinadas quantias dessa distribuição que a gente vai chamar de distribuição T. E uma das mudanças importantes é que para obter essas quantias, a gente não vai usar mais o desvio padrão da população, justamente porque a gente não tem ele. A gente vai usar o desvio padrão da amostra, mas entender que ao fazer isso, a gente também tem uma distribuição que é um pouco diferente da distribuição normal padronizada que a gente obtinha ali e associava à distribuição da estatística Z. Bom, basicamente o que isso significa? Vocês lembram que a gente já discutiu em aulas anteriores a transformação Z, que é dada por essa expressão aqui. Essa transformação ela está associada justamente aos quantis da distribuição normal padronizada e permite que a gente calcule a probabilidade de determinados valores de Z estarem num intervalo qualquer. Então é para isso que a gente usa a distribuição normal padronizada. Mas ao não ter o desvio padrão da população, ao ter somente o desvio padrão da amostra, a melhor distribuição é a distribuição que a gente chama agora de distribuição T. De novo, ela tem um formato muito parecido à distribuição normal padronizada e ela vai também servir para a gente calcular probabilidades de estarmos em algum determinado intervalo. Bom, dessa figura fica muito difícil entender qual a diferença entre uma coisa e outra, e para isso é interessante com que a gente sobreponha as duas distribuições. Então vejam, na distribuição normal padronizada, a gente já tinha dito que o intervalo de 0,95, o intervalo central, ele era associado a essas quantias da distribuição Z, numa distribuição normal padronizada. Numa distribuição T, as quantias que definem essa probabilidade aqui, elas dependem do tamanho da amostra. Tá? Então, existe uma diferença a depender do tamanho da amostra que foi utilizada para calcular essa quantia. E essa relação entre tamanho da amostra e a distribuição T é dado por um parâmetro que a gente chama de graus de liberdade.
Então, nesse nosso exemplo, por exemplo, os graus de liberdade, aqui 4, eles são obtidos por uma amostra de tamanho 5, porque grau de liberdade é calculado por n menos 1. Então, se eu tenho uma amostra de tamanho 5, eu tenho 4 graus de liberdade. Uma distribuição T associada a 4 graus de liberdade, ela tem para a gente limites que definem esse espaço intermediário não em menos 1,96 e mais 1,96 mais nesses valores aqui. Então vejam que o mesmo espaço interno de probabilidade é definido por outras quantias. Isso para 4 graus de liberdade, ou seja, amostras de tamanho 5. E se eu tenho amostras de tamanho 30? Então vejam aqui, para amostras de tamanho 4, 2,78. Para amostras de tamanho 30, 2,04. Vejam que a distribuição ela se fechou um pouco quando eu aumentei meus graus de liberdade. E de 2,78 eu fechei em quantias igual a 2,04. Bom, 30 graus de liberdade significa que eu tenho uma amostra de tamanho 31. E para 100 graus de liberdade, se fechou um pouquinho mais ainda. Então, se antes era 2,04, agora é 1,98. Mas vejam que a mudança de 100 para 30 ela é muito menos drástica do que de 30 para 4. Ainda que de 30 para 4 eu tenha só uma diferença de 26 elementos, e de 30 para 100 eu tenho uma diferença de 70 elementos, a diferença no formato da curva é muito pequena. E na medida que a gente aumenta os graus de liberdade, ou seja, para amostras ainda maiores, essa discrepância ela vai ficando cada vez menor, até que para infinitos graus de liberdade, ou seja, uma amostra de tamanho infinito, esse valor aqui ele tende a 1,96. Ou seja, para amostras de tamanho infinito, essa distribuição T ela vai coincidir exatamente com a distribuição normal padronizada. O que eu quero dizer aí? Que a distribuição T ela é uma distribuição adequada para amostras pequenas, mas para amostras cada vez maiores, ela tende a se aproximar à distribuição normal padronizada. Então ela é melhor para amostras pequenas e ela é igualmente boa a distribuição normal na medida que o tamanho amostral aumenta. Nesse sentido, é muito mais interessante que a gente use a distribuição T como os quantis adequados para o cálculo do intervalo de confiança, justamente porque ela se adequa melhor a diferentes tamanhos de amostra. E aí o intervalo de confiança que antes era calculado dessa forma, ou seja, a nossa estimativa pontual mais uma margem de erro, e essa margem de erro era dada em função da distribuição Z, agora a única coisa que muda é que esse intervalo de confiança ele ainda é dado por uma estimativa pontual e uma margem de erro, mas agora essa quantia ela é associada às quantias na distribuição T. E essas quantias agora não são sempre iguais, elas dependem do tamanho da amostra. Então lembra, numa distribuição normal padronizada, esse espaço aqui de 0,95, ele é sempre dado por 1,96 e menos 1,96. Numa distribuição T, não. Depende do tamanho da amostra. Tá? Bom, como é que eu calculo o intervalo de confiança agora? Então, a gente vai para um outro exemplo. Bom, eu tenho 10 adultos amostrados, digamos que a altura desses 10 adultos sejam essas aqui. Tenho 10 alturas diferentes. Bom, com essas alturas eu sou capaz de calcular uma média, 175, e sou capaz de calcular um desvio padrão. Bom, digamos que eu amostre agora um desvio padrão da amostra, não da população estatística. Isso eu não conheço. E, de novo, a pergunta é: o que é possível dizer a respeito da média populacional? Bom, o que é possível dizer é qual é o intervalo de incerteza que essa amostra me dá sobre a média populacional. De novo, para isso, o primeiro passo é calcular o erro padrão. Esse erro padrão
agora ele não é mais o erro padrão da população estatística, ele é o erro padrão da amostra. Então ele é o S de x barra com base no valor de S. Nesse nosso exemplo, a gente tem que o erro padrão da amostra é 3,16, e é isso que a gente usa para calcular agora o intervalo de confiança. Então, nosso intervalo de confiança é a estimativa pontual, mais ou menos uma determinada quantia, vezes o erro padrão da amostra. Bom, e que quantia é essa? É uma quantia que a gente encontra numa tabela, mas agora não é a tabela Z, é a tabela T, e a gente vai perceber que para um determinado nível de confiança e para uma determinada combinação entre nível de confiança 1 menos alfa e tamanho da amostra, eu tenho diferentes limites conhecidos. Para esse exemplo, o limite é 2,26, o que vai me dar um intervalo de confiança dessa forma. Ou seja, uma amostra de 10 pessoas, que me dá uma média amostral de 175 com esse desvio padrão, está associada a um intervalo de confiança como esse aqui, 1,75, com intervalo superior de 182 e intervalo inferior de 168. Então, esse intervalo me diz que existe uma probabilidade de 95% de que estes limites aqui acertem a encarcerar a média verdadeira, a média populacional que a gente não sabe onde está. Então, existe uma probabilidade de 95% de que este intervalo de confiança contenha a média populacional. É exatamente a mesma interpretação que a gente tinha feito antes. A única diferença, e é uma diferença prática importante, é que agora a gente não está mais falando do desvio padrão populacional, a gente está falando do desvio padrão amostral, e isso faz com que a gente use agora a distribuição T como melhor estimativa para as quantias que vão nos permitir calcular essa margem de erro para um determinado nível de confiança. Então é isso que eu gostaria de falar, muito obrigado.